Bom dia! Estamos aqui para começar a jornada da libido. Você avisa no Telegram? Como? No seu celular, né? Deixa eu colocar aqui para o pessoal no Telegram que a gente já está online, já estamos nos preparando para a nossa jornada da libido hoje, quinta-feira. A libido é desconectada. Hoje é o 9º tipo, lembrando que a jornada da libido são 10 tipos de libido. A gente começou esse trabalho no finalzinho de abril, tivemos que interromper um tempo, retornamos essa semana e estamos compartilhando hoje o tipo desconectado. A gente tá no Instagram em caráter especial e a gente tá no YouTube, no canal Portal Cacau. Então eu vou compartilhar agora com o pessoal que está no grupo no YouTube, no Instagram, que está no grupo do Telegram, que é o grupo onde a gente interage, onde eu coloco os links, e agora no final do trabalho eu vou colocar o resumo de cada um dos tipos e como é que a gente faz para harmonizá-los, como é que se harmoniza, como é que a gente consegue viver bem, equilibrado com o tipo de libido que a gente manifesta com mais frequência e como é que a gente faz para viver com o tipo de libido do nosso parceiro, da nossa parceira, e como saber quando ele está em harmonia, quando ele não está, quando ele está em desequilíbrio, quando ele está precisando ser pacificado. Na Ayurveda a gente usa muito esse termo, né? Pacificado ou equilibrado. Então já avisei lá para o pessoal no Telegram e no final a gente vai partilhar, como eu falei, né? Quais são as formas de harmonizar cada um dos tipos e como se harmonizar. Olá, Selva Novatrix, bem-vinda aqui a esse trabalho da jornada da libido. Bem-vindo, bem-vinda. Coloquei um efeitozinho lá no Instagram que para colocar. Então vamos a esse tipo, que é um tipo bem interessante, como todas as libidos, como todas as pessoas. Relembrando que a gente já trabalhou o primeiro tipo, que foi o tipo sensual. Depois a gente trabalhou um outro tipo, que foi o tipo erótico. E depois a gente trabalhou o tipo dependente, sensual, erótico, dependente, vicioso, reativo, por direito. Ontem a gente trabalhou o tipo estressado e eu compartilhei com vocês que esse tipo é um tipo que frequentemente procura uma terapeuta, um terapeuta sexual, porque é um tipo que pode se manifestar em algum momento da vida por algum tipo de pressão, por algum tipo de insegurança, nem sempre causada pela questão da sexualidade, né? Do exercício da sexualidade com a sua parceira, mas pode se refletir nesse campo. Então, a libido de hoje, que é a libido desconectada, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos que é como eu faço nesse nosso encontro, né? O Guilherme e a Márcia encararam um desafio de experimentar essa libido no Guilherme. Ele
tinha um negócio, ele sempre trabalhou na mesma empresa durante muitos anos, e essa empresa entrou num processo de instabilidade, e esse processo de instabilidade colocou em xeque, inclusive, a sobrevivência da empresa. Isso trouxe um impacto muito grande, apesar dos funcionários estarem vivendo em hora extra, fazendo, enfim, todo mundo se esforçou muito e para que a empresa continuasse, o setor de vendas. Só que isso impactou na vida sexual do William, do Guilherme e da Márcia. Então, as relações que eram muito boas, que eram frequentes, tinha uma conexão incrível entre os dois, isso foi diminuindo. E eles chegaram a procurar terapia. Ele era um cara que se apoiava muito emocionalmente, o casamento era muito importante para ele. Ele sabia o quanto ele era conectado com a sua parceira, não havia nenhuma questão entre eles dois. A questão era realmente do Guilherme com a empresa e de como estava se refletindo na vida sexual dele. Então, as relações estavam menos entusiasmadas do que de costume, ele estava muito preocupado com os afazeres do trabalho e não estava pensando muito em sexo nem nas necessidades da parceira dele. Mas ele percebeu que havia alguma coisa errada porque algumas manhãs ele recorria à masturbação na hora do banho. Então ele resolveu que isso precisava ser cuidado de uma forma diferente. Foi por isso que eles procuraram a terapia. E o outro caso é da Jéssica e do Antônio. Eles trabalharam muito juntos para construir uma vida estável para eles e para os 3 filhos. E ela é completamente apaixonada por ele, mas para ela a relação dos dois sempre foi muito frustrante, porque o Antônio é um amante bastante previsível, sempre foi desde que se conheceram, e ela sempre comunicou de como ela gostaria que fosse diferente, enfim, sempre teve um olhar e uma vontade de que a vida sexual deles melhorasse. Disse para o Antônio que ela gostaria de ter, de criatividade, mas isso nunca mudou. E teve uma determinada fase do casamento, inclusive, que ela teve uma relação extraconjugal, ela teve um amante, e ela percebeu que a vida sexual com o amante era muito interessante, muito importante. Mas essa relação extraconjugal serviu para reafirmar o quanto o Antônio era importante para ela e o quanto ela queria o casamento, apesar da sexualidade ser muito insatisfatória para ela. Então, a Jéssica, ela desistiu de tentar ter uma vida sexual boa. Ela desistiu de tentar se acertar com o Tom na cama. Essa é uma outra parte, um outro caso da libido desconectada, né? Então, o que é essa libido? Ela não considera que o sexo seja muito importante. Ela consegue ficar com uma pessoa, mesmo não tendo uma vida sexual interessante, mesmo a vida sexual não sendo a contento. Teve mais outras 2 pessoas que eu atendi que tinham a mesma questão. E teve um homem que foi casado 2 vezes, e nas 2 vezes ele relatou isso, de que ele gostava muito de sexo, o sexo era muito importante para ele, mas que no primeiro casamento ele fazia sexo 1 ou 2 vezes por mês, e nesse segundo casamento que também acabou não por causa da questão da sexualidade, nas 2 parcerias que ele teve, o que era mais importante era o que o casal conseguia construir, o que eles conseguiam construir, o que eles conseguiam realizar de sonhos, enfim, os investimentos que eles faziam para construir alguma coisa junto que não fosse essa conexão emocional, esse vínculo que acontece através do exercício
saudável da sexualidade, né? No primeiro casamento ele tinha no sexo uma ou duas vezes por mês, no segundo, no máximo 12 vezes por ano, ou seja, uma vez por mês. E ele estava solteiro e ele, a queixa dele poxa, como que as mulheres não se são pouco sexuais. E na realidade, o que eu mostrei para ele é que as mulheres não. Que existem mulheres muito sexuais, que existem mulheres do tipo sensual, do tipo erótico, do tipo dependente, mas que, de alguma forma, ele só escolhia mulheres que eram desconectadas sexualmente. Porque provavelmente ele também é um tipo desconectado, apesar de se sentir sexualmente frustrado e carente, ele consegue conviver, ele consegue construir relacionamentos saudáveis com mulheres tão distantes da sexualidade. Então, talvez não sejam elas, talvez seja eles. E com você? Você já passou por um tipo de situação assim? Você consegue perceber essas características da desconexão com o seu parceiro? Veja bem, ontem nós trabalhamos o tipo estressado e eles não são iguais. O tipo estressado é inseguro, ele tem medo, ele sente desejo, mas ele deixa o sexo para depois porque ele tem medo de não satisfazer. O tipo desconectado não tem medo. Ele sabe que ele vai ter uma performance, que a ereção vai acontecer, só que ele prefere colocar a energia dele em uma outra coisa. Ele é realmente distraído sexualmente. É claro que essa distração, essa desconexão acontece quando existe algum outro tipo de pressão. Existem dois tipos de libido dentro dessa libido desconectada. A gente tem duas características, dois subtipos, digamos assim. O primeiro subtipo de libido desconectado é a pessoa, ela desenvolve esse perfil sexual em relação a alguma situação estressante em alguma outra área da sua vida. O caso mais frequente é esse indivíduo que está exacerbado de trabalho, um homem ou uma mulher, e nunca tem tempo para o sexo, ou para o sexo como ele gostaria de fazer, ou como a parceira, então ele acaba deixando para depois, e isso fica terceiro, quarto, quinto. Então, os workaholics, as pessoas que trabalham demais, costumam ser assim, de libido desconectado, sabe? Na área da cultura, música, é muito comum encontrar o tipo desconectado, porque são pessoas que têm horários de trabalhos diferentes. Então, nos casais, bom dia, Ilma querida. Aliás, deixa eu dar bom dia para vocês aqui no... Bom dia, minha querida Ilma. Bom dia, pessoas que estão chegando aqui no YouTube agora. Bem-vindos. Tomar um café da manhã juntos, agora às 6h43. Então, como eu estava falando, na área da cultura, é muito comum a gente encontrar casais que tenham essa libido, porque os horários são diferentes, a pressão é muito grande, eles viajam pra caramba. É claro que não há regra, né? Mas eu já observei muito isso. Então, o que acontece? Enquanto o marido que é músico está saindo para fazer show, a mulher está chegando de um trabalho que é um trabalho tradicional de 8 às 5, de 9 às 18. Eles se encontram um pouco, então o sexo acaba ficando para depois. Eles desenvolvem uma outra forma, né? As pessoas que trabalham viajando também, tem gente que trabalha embarcado, né? Fica 28 dias, 21 dias, às vezes trabalhando 3 meses. E então, é um exemplo de libido desconectada, é um exemplo de que, né, uma união desse tipo, o sexo rotineiro, todos os dias, 2 vezes, não é fundamental, porque essa pessoa consegue ficar longe da pessoa que ela está durante muitas horas, durante muito tempo, tá? Então, é isso aí, tô aqui conectada, tá tudo certinho,
Apareceu ali uma mensagem de que o chat não estava conectado. E aí, esse é o primeiro tipo, né? A pessoa que se desconecta da sua sexualidade por alguma questão que não está. Caí aqui, gente, voltou. Voltei aqui, estou com acesso à internet. Minha conexão está instável. Bom dia, Bianca. Bem-vinda, querida. Não sei por que razão, mas o trabalho está aqui, vai ficar salvo, tudo está transmitindo. A gente também está fazendo lá no Instagram, tá, pessoal? Questões aqui com a conexão. Bom, e o segundo perfil de pessoas que podem começar a apresentar traços da libido desconectada e perder interesse em fazer sexo com o parceiro atual. Esse outro tipo é em dificuldades dentro do próprio relacionamento. A pessoa está experimentando uma questão dentro do relacionamento e ela perde o interesse de fazer sexo com a parceira, mas ela não vai fazer sexo com uma outra pessoa. Ela não vai procurar alguém fora do relacionamento, ela vai ficar ali. Só que ela vai ter menos interesse. Por exemplo, se você tem uma pessoa que tem uma expressão de libido desconectada com um parceiro que é erótico e que manifesta o tipo fetichista, por exemplo, né? Enfim, tem fantasias sexuais, a libido desconectada, se ela perdeu o interesse por aquele determinado jogo, por aquela determinada prática, ela simplesmente vai se desconectar, vai recorrer à masturbação, mas não vai se distanciar da relação, porque a relação é mais importante do que a satisfação sexual. Então, assim, pode ser que ela converse, pode ser que ela se expresse, mas pode ser que para a pessoa que está com ela, que tem uma libido diferente da dela, algum tipo de prática, de rotina ou ritual que a gente vai trabalhar a próxima libido, seja muito importante. Então, ela não vai, ela vai se desinteressar, vai fazer menos sexo, e pode ser que isso crie uma instabilidade muito grande, tá? Na vida do casal, dependendo de quanto tempo isso dure, né? Então, é muito importante, mais uma vez, a comunicação, falar com a pessoa é muito importante. Ela continua sentindo desejo sexual, ela não tem vontade de partilhar com o parceiro atual e ela pode ter decidido ter pouca ou nenhuma ligação íntima, porque existem outras razões muito fortes para a pessoa querer ficar nesse relacionamento. Sim, a pessoa pode desenvolver o tipo de libido desconectada quando ela sente que o parceiro tem uma expectativa sobre ela que ela não está a fim de atender. Não é que ela não consiga. Se ela não consegue, ela é a libido estressada. Se ela não quer ou não está interessada, a libido é desconectada. E é isso. Bom, o significado, né, a palavra-chave, os traços-chave dessa libido são: na circunstância ideal, para quem tem essa libido, o sexo representa uma expressão de intimidade e de compromisso entre os dois, né, ou quantos estiverem nessa relação. Agora, demandas como obrigação profissional, uma crise no próprio relacionamento, podem reduzir a importância do sexo e fazer dele um fardo, uma atividade que lhe rouba a energia e não que lhe traz. Vira uma obrigação, porque essa pessoa entende que existem questões que são mais urgentes para serem atendidas do que essa. Então, observe-se e observe o parceiro. Se você está desconectado, não está interessado no sexo, está recorrendo à masturbação, você está com uma carga profissional muito forte, ou existe algo na sua relação que está te chateando na relação sexual mesmo, chame o seu parceiro com amorosidade, a sua parceira, e converse com ela sobre isso, ok? Nas duas situações. E qual é a crença do tipo desconectado?
O tipo desconectado mantém a crença de que o sexo é essencialmente uma coisa muito boa, mesmo que não esteja entre as suas prioridades no momento. E que, olá André Grip, bem-vinda querida, bem-vinda Joyce, muito bom ter vocês aqui, suas lindas, adoro o trabalho de vocês, são mulheres incríveis. Então, a crença é essa, e que, portanto, é melhor encontrar uma outra solução rápida e fácil para aliviar a frustração sexual, como a masturbação, tá? Quais são as emoções mais frequentes de quem tem a libido desconectada? Se a sua cabeça não tiver preocupações de outra ordem, o desejo sexual é potencializado pelo sentimento de tranquilidade, de ligação e intimidade com a pessoa, e pela sensação mais ampla de que você tem tempo para apreciar outras coisas, de que o parceiro te dá esse espaço dentro da sexualidade de vocês, de que ela não é a coisa mais importante, a coisa premente que tem que ser resolvida ou que tem que ser praticada com urgência, né? E caso o relacionamento esteja numa fase conturbada, as ondas de desejos espontâneos motivadas pelo sentimento amplo de bem-estar costumam ser saciadas por meio da masturbação. Quais são as sensações que despertam essa libido, que é a libido desconectada? As sensações são, se conseguir construir, mesmo com outras demandas presentes, se essa libido, né, se essa pessoa conseguir construir uma zona de intimidade e de privacidade com a parceira em meio às atribulações cotidianas, ela vai se sentir muito feliz, ela vai permanecer no relacionamento e aí vocês podem construir juntos outras expressões da libido, expressões mais leves. A parceira, se você tiver uma relação forte, consolidada, com confiança, paz e tranquilidade, vocês vão conseguir uma comunicação e vão fazer com que essa fase desconectada seja superada, seja transformada. Pode ser que seja uma tensão temporária, né? E seja resolvido. Então a comunicação é a mais importante para harmonizar essa libido, que pode ser harmonizada, como todas elas, né? Quais são os pensamentos da libido desconectada? Em geral, o desconectado não se permite perder tempo com pensamentos sexuais. Como eu falei desde o princípio, não é a coisa mais importante na vida de quem tem essa libido. E quando ele surge inesperadamente, faz de tudo para afastá-lo, recorre à masturbação para fazer com que isso encontre um outro lugar, um lugar organizado na vida. E assim, apenas quando a necessidade de sexo se tornar aguda demais para ser ignorada, você tende a se entregar a prazeres maiores, mais profundos, mas se a mente tiver com algum outro tipo de pensamento, isso não vai acontecer, tá? O que mais que um parceiro que tem libido desconectada deseja o que mais ele deseja do seu parceiro? De forma geral, ele quer que a cara metade dele concorde em aproveitar as oportunidades sexuais sempre que elas forem convenientes do ponto de vista do desconectado e que nunca o pressione para participar de práticas que você considere maçantes ou sem graça. Então, tem que conversar com essa libido. Ela precisa, se você sente que ele está ou ela distraído demais, vamos partir para a conversa, vamos falar sobre isso, né? Se entendeu que ele está desinteressado e está se masturbando, vamos embora conversar sobre isso. Não adianta julgar a gente, né? Apontar o dedão, cobrar. As pessoas não reagem assim nesse lugar, que é o lugar da brincadeira de adulto, sabe? Realmente é um peso muito grande. Esse é um lugar que precisa ser experimentado com leveza e com bastante alegria. Então, é isso.
Se você tem um parceiro que se enquadra nessa libido, você pode se sentir confuso ou confusa várias vezes, porque ele vai estar desconectado, você pode estar achando que ele está interessado em alguma coisa fora do relacionamento, pode estar atraindo, pode estar... E não, ele está entediado com ou alguma coisa na vida ou alguma coisa na relação. Recomendo, né? Recomendamos que o sexo no relacionamento sejam relações mais calmas e básicas, com o intuito de manter a ligação emocional do casal se ele está atravessando uma situação tensa no trabalho. E mais calma e básica também, até que a comunicação volte a fluir e vocês juntos entendam o que está acontecendo dentro do relacionamento. Mais para frente, eu vou compartilhar com vocês desafios com cada um dos tipos de libido. E aí seria muito legal se você participasse do grupo no Telegram, porque é lá que eu vou lançar esses desafios de que cada tipo tem um conto. Por exemplo, como um tipo desconectado consegue se relacionar com o tipo dependente e precisa fazer sexo constantemente para se aliviar das tensões do trabalho. E acredite, perdão, hoje é muito frequente que esses tipos, numa grande metrópole como a nossa, né, o desconectado e o dependente se encontrem. Um é workaholic e de outra forma o outro também pode ser workaholic. Como conciliar a libido dessas duas personalidades? A dependente, que precisa ter um orgasmo todos os dias para poder dormir, para poder ficar em paz, e a desconectada, que se tiver com uma pressão no trabalho não vai querer fazer sexo, né? E se sentir pressionado dentro da relação também não vai poder fazer, não vai querer fazer. Então são esses desafios que a gente vai estar trocando lá com vocês no grupo do Telegram. E desejo a vocês, olá Esmalteria da Débora, olá pessoal aqui no Instagram, bem-vindos. Estamos terminando hoje a jornada da libido com o tipo desconectado e amanhã a gente vai estar com o último tipo da jornada, que é o tipo 10, que é a libido compulsiva. E a gente já trabalhou com 9 libidos, hoje foi a desconectada. Cada uma dessas libidos tem uma frase-chave, você pode se sentir identificado por essa chave, né, por essa palavra-chave, que pode estar representando a sua libido nesse momento. Lembrando que a gente pode viver libidos diferentes ao longo da vida e pode ter um tipo mais frequente, um tipão, e o subtipo. E isso muda de acordo com a sua experiência, de acordo com a relação que você está tendo, com a comunicação que você consegue construir, consegue desenvolver com o seu parceiro. Nenhuma libido é normal ou anormal. Todas elas, assim como a nossa personalidade, têm momentos que são desafiadores e momentos de muito fluxo, de muito equilíbrio, né? Importante a gente viver bem com quem a gente ama, expressar na nossa sexualidade aquilo que a gente gosta, aquilo que dá prazer, permitir que o outro faça isso, ter muitos momentos de prazer e de conexão juntos, porque é o desejo da maioria das pessoas, não é verdade? Então, um ótimo dia para vocês. Até amanhã com a libido compulsiva, a 10ª libido da jornada da libido. É uma libido muito interessante, muito desafiadora e é diferente da libido que a gente já trabalhou, que é a libido por direito, ok? Então, é isso. Até amanhã. E hoje, mais tarde, eu vou estar com o meu grupo de pompoarismo terapêutico. Terça-feira agora, iniciamos a 7ª turma. Se você sentiu o apelo, vem participar, ainda dá tempo. Estamos trabalhando as primeiras atividades do primeiro módulo de pompoarismo terapêutico e está sendo incrível. Venha juntar-se a nós, ainda dá tempo. Clica no link da bio lá no Instagram ou
www.portalcacau.com.br. Vai ser uma alegria, se você é mulher, o curso de pompoarismo terapêutico é para mulheres, participar, te apoiar nessa jornada, que é uma jornada de transformação, tá bom? Queridos que estão aqui no YouTube, gratidão, muito prazer. Eu acho que deu uma caída aqui na conexão, mas eu vou dar uma olhada. Se a gente teve algum problema técnico, eu peço perdão. Ontem a gente ficou com o trabalho como privado e à noite eu tornei ele público. Então eu vou verificar agora se está tudo certo e espero que vocês aproveitem. Muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui. É uma alegria acordar com vocês. Bom dia, um beijo, uma ótima quinta-feira. Tchau.